A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. É um prazer imenso nós estarmos juntos mais uma vez na gravação de mais um vídeo. Mais uma vez, que as poderosas e potentes mãos de Deus estejam te alcançando com as ricas bênçãos do céu. Que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja repousando sobre a tua casa, sobre a tua vida. Prazer imenso, meu amado, estarmos juntos mais uma vez para juntos nós nos alimentarmos com a poderosa pregação da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é o alimento que alimenta a nossa alma, é o pão vivo que desceu do céu, é a poderosa palavra de Deus. E nós vamos mais uma vez nesse dia compartilharmos uma palavra juntos aqui e nos alimentar junto à nossa alma, alimentar o nosso entendimento, agregarmos ao nosso conhecimento mais uma vez aqui no canal Palavras Vivas, tá bom? Deus te abençoe grandemente a tua vida, você que tem aí compartilhado meus vídeos, você que tem aí feito seu comentário, deixado seu like, o meu muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho das notificações, clique ali na opção todas, assim você estará recebendo as notificações através do YouTube. Todas as notificações que nós postarmos aqui, os vídeos que nós postarmos aqui, você estará recebendo aí para você estar nos ajudando aí no nosso canal. Deus te abençoe grandemente a tua vida. Inúmeras pessoas, inúmeros amigos têm aí nos ajudado. Então fica aqui o meu sentimento de gratidão. Não há palavras para expressar o que eu sinto aí, a gratidão que eu sinto por você, meu amigo, minha amiga que tem aí nos ajudado, tá bom? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, tá bom? Então vamos juntos crescer para a glória de Deus Pai. Para aquele que não me conhece, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei. Somos ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E Deus nesse dia, mais uma vez, tem uma palavra poderosa para o vosso coração. Canal Palavras Vivas, passando conhecimento. A palavra, meu querido, de Deus que eu tenho para você neste dia é a continuação do nosso estudo, tá? Acerca dos dons do Espírito Santo, tá? Fizemos aí alguns vídeos anteriores, eu vou deixar os links desses vídeos, se você quiser acompanhar desde o primeiro vídeo, tá? Que foi acerca dos dons espirituais, depois a continuação dos dons espirituais, depois a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, por fim, estamos na quinta parte aqui do estudo acerca dos dons espirituais. Eu deixo tudo aí na descrição do vídeo para você que queira acompanhar desde o início, pegar desde o iniciozinho lá o nosso estudo, a nossa meditação, você pode pegar lá, tá bom? Porque o que são dons espirituais, né? Você tem algum dom espiritual? Será que eu tenho algum dom espiritual? O que a Bíblia classifica como dom espiritual? Como esses dons são ministrados? De que forma Deus ministra nas pessoas o Espírito Santo? De que forma o Espírito Santo dá esses dons para os crentes, para aqueles que buscam? De que forma eles se manifestavam na igreja aos Coríntios, ali na qual Paulo escreveu a sua carta? Tudo isso nós sabemos nesses estudos. E nós estamos aqui na parte 2 do dom da palavra da sabedoria, tá? E hoje, o primeiro passo, você vai saber aqui, você vai compreender em primeiro momento aqui, você vai diferenciar e saber o que é profecia e o que é o dom da palavra da sabedoria. E diferenciar entre esses três dons que revelam alguma coisa. Porque Paulo vai alistar ali, mais uma vez eu digo, Paulo vai alistar ali os dons, os novos dons, Paulo vai listar e vai classificá-los dentro de três classes de dons, que é aqueles que dizem alguma coisa, são os dons que revelam alguma coisa e são os dons que falam, que fazem alguma coisa. Os que falam, os que dizem, né? Os que falam, isso. Depois aqueles que revelam alguma coisa e depois aqueles dons que fazem alguma coisa. Três classes de dons que Paulo alista ali e classifica dentro dessas três classes. Dentro de cada uma dessas três classes, Paulo vai classificar três dons espirituais. Os que dizem alguma coisa é o dom da palavra da profecia, que nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Hoje, agora, nós vamos falar sobre o dom da profecia e também é o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, que são os que dizem alguma coisa, tá? Especificamente hoje vamos falar aqui, esclarecer alguma coisa, juntamente com o dom da palavra da sabedoria, segunda parte, nós vamos classificar aqui
e compreender algo sobre o dom da profecia. Mas esses três dizem alguma coisa. Os que revelam é o que nós estamos estudando, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, e depois nós vamos estudar, depois dessa lição de hoje, no outro dia, nessa semana ainda, nós vamos pegar o dom da palavra do discernimento, que são os três únicos dons que revelam alguma coisa. Entenda, compreenda. Os únicos dons que revelam alguma coisa é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria e o discernimento do espírito. Esses revelam alguma coisa. E a outra classe que fazem alguma coisa, que é o dom da fé, né? O dom de poder e de operações de maravilha. Esses três dons, eles fazem alguma coisa, tá? Então nós vamos parar aqui agora, em primeiro momento, tá bom? Nós vamos fazer leitura daquele texto bíblico, né, que nós fazemos no iniciozinho das nossas lições, que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11, que diz assim, o 8, né? 1 Coríntios capítulo 8, que diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria. É 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8. Então vamos aqui, atento comigo, e vamos compreender o que significa isso. E hoje nós estamos falando sobre o dom da palavra da sabedoria. Nós classificamos já algum, no outro estudo você vai ver ali como é que Paulo classifica e enumera esses dons espirituais, tá? E aqui hoje nós vamos ver, tá? O dom da palavra da sabedoria, a parte 2 do dom da palavra da sabedoria, tá bom, meu querido irmão? Atente comigo, atine os teus ouvidos para ouvires a voz do Senhor teu Deus. A palavra de Deus, ela santifica, ela é água que purifica a nossa alma, tá bom? E compreendendo esses textos bíblicos, compreendendo a palavra de Deus, nós obtemos vida e podemos buscar esses dons espirituais, que era tão necessário lá atrás na igreja de Corinto e que hoje também é necessário dentro das igrejas. É necessário que eu tenha, é necessário que eu busque algum tipo de dom espiritual para a minha vida da parte de Deus. Os dons estão aí. O Espírito Santo está disposto a derramar os dons, o Espírito Santo está disposto a dar gratuitamente os dons espirituais para aqueles que buscarem. Tanto o dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas, dom de profecia, dom da palavra do conhecimento, é o dom que revela alguma coisa sobre o passado e sobre o presente, dom da palavra da sabedoria que nós estamos falando aqui, que revela algo sobre o futuro, dom de discernimento de espírito, que nós vamos ver mais adiante, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas e o dom de curas. Esses três dons são aqueles que fazem. É necessário que nós busquemos esses dons espirituais e Deus está disposto a nos dar. E é necessário que a igreja tenha, porque quando a igreja tem, quando os dons são derramados entre os irmãos, a mentira, a hipocrisia, tudo isso daí cai por terra, nada fica oculto, porque Deus manifesta através desses dons espirituais operando em cada crente. Nós vamos falar hoje sobre o dom da palavra da sabedoria. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8, nós vemos ali que o apóstolo Paulo começa e inicia dizendo ali que a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria. Esses são dois daqueles dons que revelam. Nós já falamos sobre a palavra do conhecimento, estamos aqui falando sobre a palavra da sabedoria. E hoje nós vamos diferenciar, primeiro momento aqui, que às vezes aquilo que chamamos de profecia não é o dom profético. Se é o que é ministrado, contém um elemento de revelação, é na realidade uma palavra do conhecimento ou uma palavra da sabedoria. Entenda, vou repetir esse texto aqui para você compreender. Às vezes, aquilo que chamamos de profecia não é o dom profético. Se o que é ministrado no seu ministério contém um elemento de revelação, meu irmão, não é o dom profético. Você vai ver já, eu vou explicar para você o que é a profecia.
se contém um elemento de revelação, não é o dom profético em si, mas é ou a palavra do conhecimento ou a palavra da sabedoria que está em operação em você. Se contém algum elemento de revelação, não é o dom da profecia, é o dom da palavra do conhecimento ou o dom da palavra da sabedoria. Porque não há revelação no simples dom da profecia. Não há revelação. Mas por quê? Entenda, eu quero que você, mais uma vez, pegue sua Bíblia, por favor, me acompanhe, tenha paciência, porque para aprender alguma coisa você tem que sentar, tem que analisar, tem que pensar. Então, se não há revelação no simples dom da profecia, não há revelação no simples dom da profecia. Vamos compreender isso daqui? Vamos compreender esse texto aqui? Então, se você pegar a sua Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 3, você vai ver o que é o dom da profecia. Veja que no dom da profecia não contém elemento de revelação. Não contém elemento de revelação. Porque eu já disse, vou falar mais uma vez, os únicos dons que revelam alguma coisa é o dom da palavra do conhecimento, é o dom da palavra da sabedoria e o dom de discernimento do Espírito. Logo, o dom de profecia não contém nele elemento de revelação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, você vai ver para que serve o dom da profecia. Para que serve o dom da profecia? Veja, o dom da profecia fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Veja, quando esse dom de profecia está em operação, veja que ele não contém elemento de revelação. Ele contém algo para edificação, para exortação e para consolação dos homens. E se a pessoa é ousada apenas no simples dom da profecia, se não possuir manifestações dos demais dons do seu ministério, então suas profecias tratarão somente desses três aspectos: edificação, consolação, tá? E exortação. Se o dom que está em operação em você não tiver a manifestação do dom da sabedoria, do dom da palavra do conhecimento, do dom do discernimento do Espírito, e se esses três dons aqui não estiverem em você em operação e você estiver apenas na operação do dom da profecia, o que você vai trazer para a igreja é a exortação, a edificação e a consolação. Mais uma vez eu repito, para que você grave na sua mente e compreenda e aprenda: na profecia não contém elemento de revelação. Logo mais para frente você vai ver como que estava a profecia em operação nos profetas. Espera aí, nós vamos compreender isso aqui. Então, no primeiro passo, nós estamos diferenciando aqui o dom da palavra da sabedoria com o dom da profecia. Entendeu? O dom da profecia, ele não contém nenhum elemento de revelação. Mas conforme nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, para que é destinado, tá? Ou a que é destinado o dom da profecia: exortação, edificação e consolação. Agora, os profetas do Antigo Testamento, por outro lado, precisavam ter os dons do Espírito Santo em operação na vida deles a fim de ocuparem o cargo de profeta, porque faziam predições a respeito do futuro. Conforme já vimos, o dom da profecia não contém previsão alguma. Logo, as revelações dos profetas, mesmo quando vinham por meio da profecia, realmente eram palavras da sabedoria. Entenda, no Antigo Testamento, os profetas, eles precisavam ter em operação o dom da palavra do conhecimento ou o dom da palavra da sabedoria. Eles eram profetas, o que eles traziam era profecia. É como um exemplo dado aqui: você está dentro do carro, viaja no carro, mas não é o carro. É a mesma coisa, os profetas falavam sobre profecia, mas não era exatamente o dom de profecia que estava em operação. Mas sim, no Antigo Testamento,
como nós já vimos em outras lições anteriores, que mesmo no Antigo Testamento o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os crentes aqui em Coríntios, era o mesmo que estava em operação na vida dos profetas. Logo, quando eles estavam sendo usados na profecia no Antigo Testamento, era o dom da palavra do conhecimento ou o dom da palavra de sabedoria que estava em operação, porque profecia em si serve para edificação, consolação e exortação da igreja. Compreendes até aqui? Deu para você pegar aqui e diferenciar aqui o que é o dom de profecia, tá? Dom de profecia não contém elemento nenhum de revelação. Pegue o texto, grave o texto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, você vai ver e vai saber diferenciar que o apóstolo Paulo está falando aqui para que serve o dom de profecia. Mas lá no Antigo Testamento, o que estava em operação na vida dos profetas era esses dons. Ou era o dom da palavra do conhecimento ou o dom da palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria pode ser manifestada, irmãos, de muitas formas. A palavra da sabedoria, assim como a palavra do conhecimento, ela pode ser uma voz audível ou até em sonhos, tá? Ou por meio do anjo ou o próprio Deus revelando, falando alguma coisa que está na sua mente, uma partícula daquilo que está na sua mente. Tá? Deus tem todo saber, sabe todas as coisas, logo ele revela apenas uma partícula, que é o fragmento, ou seja, uma palavra. E aquilo que é uma palavra numa frase inteira, uma palavra é apenas um fragmento. Então Deus revela apenas um fragmento daquilo que é necessário que eles recebam. Então era manifestado através de uma voz audível, ou também através de sonho, como foi no caso de José. José teve uma palavra da sabedoria revelada através do sonho. Como seria o seu futuro? José teve um sonho. Quem lê a Bíblia conhece isso aqui e sabe como é que foi manifestado o futuro de José, ou revelado o futuro de José, através de sonhos. Ele viu estrelas, as outras estrelas se juntavam ao redor dele. Ele viu os outros moios que se curvavam diante do moio dele. Esse sonho é uma revelação, era uma palavra de sabedoria acerca do seu futuro, de como ele seria no futuro, e realmente foi o que aconteceu. Lá no futuro, lá distante, ele se tornou governador da terra do Egito. Então, Deus revelando através de sonho, é assim que se manifesta a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento, ou através da própria voz de Deus, como Deus se revelou também para Moisés, lá no monte, quando Moisés viu a sarça ardendo. Deus revela o futuro de Israel. Deus traz as leis ali para Moisés, no alto do monte. É uma palavra da sabedoria revelando a lei e tudo aquilo que iria acontecer com o povo de Israel. E muitas pessoas tiveram revelações da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, através de visões, através de sonhos, através de voz audíveis, tá bom? Mas eu quero que você entenda aqui, e no decurso de todo o Antigo Testamento, à medida que os profetas profetizavam, as palavras da sabedoria e do conhecimento fluíam juntas. No Novo Testamento, verificamos a mesma operação. À medida que os profetas profetizavam, a operação desses dois dons, elas fluem sempre juntas. Esses dois dons sempre fluem junto, tanto o dom da palavra do conhecimento, revelando algo presente, algo passado, quanto a palavra da sabedoria, revelando aquilo que está para o futuro. Então compreenda aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 28 ao 30, está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que está escrito: levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Ágabo profetizou uma grande fome que estava para vir. Mas o mais interessante aqui, nesse profeta aqui, que eu quero destacar aqui e trazer uma palavra de Deus para você aqui, olha, Ágabo profetizou uma grande fome, mas o mais interessante é que quando Ágabo profetizou, antes da grande fome vir,
os discípulos já começaram a tomar as providências, já começaram a enviar socorro, a enviar alimento para aqueles que estavam na Judéia antes da grande fome vir. Ou seja, Ágabo profetiza e logo de início, imediato, eles começam a tomar essas providências. Por quê? Porque Ágabo era um profeta de um ministério comprovado. E quando ele profetizou, como ele era um profeta de um ministério comprovado, e um profeta de ministério comprovado, sabe qual que é? A Bíblia já manda lá no livro no Pentateuco, Moisés escreveu como é que deve ser provado os profetas, para ver se a profecia dele é verdade. Um profeta de ministério comprovado é aquele que já fez profecia e que já se cumpriu. Então, por certo, aqui Ágabo tinha feito inúmeras profecias já. E essas profecias todas que ele falou por intermédio do Espírito de Deus, todas essas profecias eram comprovadas como verídicas, como verdadeiro. Então, logo quando Ágabo profetiza, de imediato eles enviam socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Logo, entenda, um profeta de ministério comprovado. Era analisado as profecias desse profeta, aquelas profecias feitas anteriormente, se realmente elas se cumpriram, esse profeta era tido como um profeta verdadeiro. As suas profecias foram verídicas. Então, logo aqui entendemos que Ágabo era um profeta de um ministério comprovado. E logo quando ele profetiza a respeito da fome que haveria de vir, os irmãos logo já enviam socorro para aqueles que estavam na Judéia. Entenda, o que estava em operação aqui na vida do profeta Ágabo era necessário para que o Espírito de Deus avisasse daquilo que estava por vir, que era uma grande fome. E o que estava em operação aqui era o dom da palavra, da sabedoria, em operação no ministério do profeta Ágabo. Entenda e compreenda. Mais uma profecia do profeta Ágabo. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, veja como o ministério desse profeta era comprovadíssimo a respeito das suas profecias. Profecia, entenda, profecia, mas sim, não em si o dom profético, mas uma profecia e que estava na vida dele em operação o dom da palavra, da sabedoria, o dom do conhecimento, tá? Estava aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de número 10 e o 11, mais uma vez está escrito: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Mais uma vez, veja a sua profecia. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Note no texto o que foi revelado. Quando acontece alguma revelação, note que houve uma revelação aqui nesse texto, tanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, como capítulo 28, versículo 28 ao 30, houve uma revelação na vida do profeta Ágabo, uma operação de um dom, e aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10, também está tendo uma revelação, está em operação na vida do profeta Ágabo um dom. Esse dom não é a profecia em si, mas sim o dom da palavra da sabedoria ou o dom da palavra do conhecimento. Note que o ministério comprovadíssimo desse profeta, que aqui também, Atos dos Apóstolos 21, quando os discípulos estavam demorando ali, Ágabo vem da Judéia, ele pega uma cinta, amarra, liga os seus pés e suas mãos e fala uma profecia que, estando em operação o dom da palavra do conhecimento ou da sabedoria, aqui ele liga os seus pés e suas mãos e fala: assim ligarão os judeus. O dono dessa cinta lá em Jerusalém. Note que os discípulos ficaram preocupados, até tentaram impedir Paulo que não fosse mais para Jerusalém, porque ele iria sofrer esses flagelos. Note que
O profeta era tão respeitado, as suas profecias eram tão acatadas, que logo quando ele profetizava, os discípulos, aqueles que ouviam, a população, já sabia que aquilo iria se cumprir. De tão comprovado que era o ministério desse profeta aqui. Mas o que estava em operação aqui na vida desse homem era o dom da palavra da sabedoria, ou o dom da palavra do conhecimento, contendo uma revelação do tempo presente ou do passado, palavra do conhecimento, contendo uma revelação do futuro, palavra da sabedoria. Tá? Compreenda o como era necessário esses homens terem esses dons em operação em suas vidas e em seus ministérios. Compreenda o quão necessário é que a igreja hoje em dia tenha em manifestação esses dons. Porque quando temos esses dons em manifestação, Deus se revela. Logo, Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Mas os seus profetas precisam ter esses dons em operação para estar em intimidade e em comunhão com Deus, para que Deus lhes possa revelar algo sobre o futuro, algo sobre o presente, algo sobre o passado, tá? Porque esses dons aqui são os únicos que revelam alguma coisa, tá? São os únicos dons que revelam alguma coisa. Agora compreenda uma coisa, a palavra da sabedoria, ela pode ser condicional. A palavra da sabedoria, só mais uma coisa aqui para nós terminarmos já. A palavra da sabedoria, ela pode ser condicional. Ela pode ter alguma condição. Porque houve um fato muito interessante. Houve um fato muito interessante a respeito da palavra da sabedoria, que Deus fala com um profeta e manda esse profeta ir até um rei. Você conhece essa história, quando eu falar aqui você vai saber o que eu estou falando. É o rei Ezequias. Deus fala para o profeta Isaías: vai para o rei Ezequias e diz, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Uma palavra de sabedoria, tá? Dada a ele, dizendo que o rei ia morrer. Por que ela é condicional? Porque quando o rei ouve a profecia dizendo que ele vai morrer, ele ora a Deus, ele pede misericórdia ao Senhor. E Deus ouve a sua oração. E note que a Bíblia vai dizer que o profeta nem tinha saído ainda do palácio, estava apenas no pátio do palácio ainda. Deus mais uma vez se manifesta e traz em operação no profeta mais uma vez o dom da palavra da sabedoria. E Deus fala com ele dizendo, volta para o rei e diz para ele que vou acrescentar 15 anos mais na sua vida. Por isso, o dom da palavra da sabedoria ela é condicional, tá? Ela é condicional. Deus disse uma coisa que queria fazer, depois Deus voltou atrás porque o rei se arrependeu. A palavra da sabedoria. É necessário que tenhamos esses dons, tá? Em operação. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria é um dom que está em operação e tem que estar em operação em nossas vidas, em nosso meio, em nosso ministério. Porque só assim Deus vai desmascarar toda a hipocrisia, toda a mentira, toda a falsidade cai por terra quando está em operação esses dons no meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Meu querido irmão, estamos parando por aqui nesse dia, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí alguma coisa acerca da palavra da sabedoria. Hoje nós vimos o que aqui? Nós diferenciamos, nós falamos aqui sobre a profecia, o que é em si a profecia, ela não contém elemento de revelação, e falamos sobre a palavra da sabedoria que estava em operação na vida do profeta Ágabo, um profeta de um ministério comprovado, tá? E o profeta de ministério comprovado é esse, aquele que já fez profecias e que essas profecias foram verídicas. Entenda, esta é a visão que temos que ter. Quem é o profeta que está profetizando? Ele já fez alguma profecia? Essas profecias já se cumpriram? O profeta Ágabo era tão respeitado que quando ele falava, quando ele profetizava, todos já sabiam que aquilo realmente iria acontecer.
Mas o que estava em operação na vida dele quando ele profetizava era realmente o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento em conjunto, porque esses dons são os únicos dons que revelam alguma coisa, juntamente com o dom da palavra do discernimento que nós vamos estudar no nosso próximo estudo. Deus te abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar por alguns minutos. Vamos lá, curva a tua cabeça se possível, feche seus olhos e vamos fazer uma poderosa oração neste momento para que Deus coloque as suas mãos potentes para arrancar todo o mal, para destruir tudo aquilo que aflige, que intenta contra a nossa vida, contra o nosso ministério. No nome do Senhor Jesus Cristo, já caiu por terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso e eterno Pai que está no céu, nós te glorificamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Porque não há outro Deus, não há outro Senhor além de ti. O Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio de todas as coisas na palma da tua mão, Senhor. E mais uma vez, nós nos prostramos e nos rendemos diante da tua presença, crendo que o Senhor é maior, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ó Deus, é mais um dia que nós oramos e cremos no teu poder transformador, na tua graça salvadora, na tua graça redentora, no teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para perdoar o mais vil pecador, ó Deus. Aqueles que têm se sentido, ó Pai, culpado, aqueles que têm se sentido, ó Pai querido, injustiçado, o teu sangue absorve, a tua graça, Senhor, absorve, ó Deus, o mais vil pecador. Deus, nesse dia eu oro na autoridade que há no teu nome, na convicção que o Senhor nos deu para pregarmos a tua palavra, Senhor, que nenhum mal, Senhor, vai resistir, mas vai cair por terra toda a enfermidade. No nome do Senhor eu repreendo. Há poder no teu sangue, Senhor Jesus, para jogar por terra tudo quanto é tipo de mal, para desmascarar todo o poder do inferno, toda artimanha de Satanás, seja desmascarado no poder do sangue, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Senhor, no nome de Jesus Cristo eu oro com toda a convicção, com toda a certeza, Deus, nesse dia, que o Senhor vai levantar uma nova geração, ó Pai, para receber os dons do teu Espírito Santo, ó Deus. O Senhor vai levantar uma geração que ainda acredita em milagre, que crê, ó Pai querido, na tua infalível palavra, Senhor. Fica conosco nesse dia e nos abençoe, Pai, para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, meu amado, por esta palavra, tá? Que Deus abençoe tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então vamos nos atentar para a palavra de Deus, que ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, meu querido. Foi um prazer mais uma vez ter você me acompanhando no meu canal. E mais uma vez eu vou falar, o que nós fazemos aqui é com seriedade. É o meu ministério que está aqui, tá? Não é apenas um canal no YouTube para adquirir promoção, para adquirir status, entenda? Não é apenas isso que eu quero. O que está aqui nesse canal é o meu ministério, é a minha chamada. O que está aqui nesse canal, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu vou fazer, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, trazer à tona a verdade da palavra de Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, tá bom, meu querido? Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, tá bom? Mas não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.